Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o que é inteligência artificial e por que ela está causando tanto impacto nos dias de hoje. Então, primeiro, para a gente entender o que é inteligência artificial, a gente precisa entender que está dentro da tecnologia, né? É o que permite que as máquinas aprendam, raciocinem, executem tarefas de maneira autônoma. Ela tem sido responsável por transformar diversos setores da economia, saúde, transporte, educação, indústria e entre outros. Então, nos dias de hoje, a IA está causando grande impacto na nossa sociedade e as suas implicações vão além de simplesmente automatizar algumas tarefas. É importante a gente entender. Por exemplo, a IA é composta por diversas técnicas. Tá? Os termos podem parecer um pouco complexos agora, mas no decorrer vocês vão entender como funciona. Machine Learning, Deep Learning, redes neurais, processamento de linguagem natural, entre outros processos. Então, por exemplo, o Machine Learning ele é uma técnica que permite que os sistemas aprendam a partir dos dados, sem que seja necessário programar ele especificamente. Já o Deep Learning ele é uma técnica que utiliza redes neurais profundas para identificar padrões complexos nos dados. Você vê que ele vai aprendendo consigo mesmo e a cada experiência que a IA tem, ela vai se retroalimentando. Isso é muito bacana. Então as aplicações da inteligência artificial elas são muitas hoje. Por exemplo, na área da saúde que a gente falou, ela tem sido usada para identificar doenças em estágios iniciais, ajudar na interpretação de exames e para desenvolver novos medicamentos. Na indústria, ela tem sido utilizada para melhorar a eficiência nos processos produtivos, reduzir tempo de manutenção, aumentar a qualidade dos produtos. No setor financeiro, por exemplo, ela tem sido usada para identificar fraudes, para melhorar a análise de risco. Isso é importante pra caraca, a gente vai falar da importância da IA no contexto de criptomoedas e a gente vai ouvir falar muito sobre isso, sobre análise de risco, e a melhora dessa análise. Além disso, ela tem um grande impacto na forma como a gente interage com as máquinas. Assistentes virtuais hoje em dia, por exemplo, como a Siri e a Alexa, elas utilizam a inteligência artificial para interpretar os nossos comandos de voz, executar as tarefas, e elas vão aprendendo a nossa maneira de lidar para entregar para a gente a melhor experiência do usuário possível. Isso só é possível graças à inteligência artificial. Carros autônomos, a gente tem a Tesla hoje que é pioneira nisso. Drones, robôs também estão cada vez mais comuns, e todos utilizam técnicas de IA para executar tarefas de forma autônoma. Entretanto, a gente traz consigo algumas preocupações. Uma delas é a questão de privacidade. Como os sistemas de IA precisam de muitos dados para aprender, é importante garantir que esses dados sejam protegidos e que a privacidade dos usuários sejam respeitadas. Além disso, a preocupação com o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. A automação de tarefas, por exemplo, muitos empregos podem ser substituídos por máquina, o que pode gerar desemprego em determinados setores. Mas isso é controverso, por quê? Se você aprende a lidar com a IA, você acaba de gerar aí uma oportunidade de emprego. Talvez a tarefa que você realize, hoje é muito comum, por exemplo, o pessoal utilizar a IA para fazer artigos científicos, para criar blogs, para fazer até inclusive artes. Então, se você é social media e precisa fazer uma copywriter, enfim, você acaba utilizando a inteligência artificial. Só que não basta simplesmente você chegar lá e jogar aquilo que você quer. O fator humano é muito importante. Então, aprender a utilizar as ferramentas vai gerar muito mais oportunidades do que a inteligência artificial pode tirar de você. Eu ainda acredito muito nisso. Então, por fim, é uma tecnologia que está aí em constante evolução, porque como ela utiliza desses princípios de aprender e aumentando o seu conhecimento, e é claro que ela já tem um arquivo vasto aí de toda a internet e de todos os especialistas possíveis para poder nos entregar a melhor experiência possível. Então, os impactos na sociedade ainda não estão sendo muito bem compreendidos, vão ser ao longo do tempo. É importante que a aplicação seja feita de forma responsável, então a gente leva sempre em conta os impactos éticos, por exemplo, sociais e econômicos. E qual é a relevância da IA aí dentro do mercado de criptomoedas? Ela tem ganhado uma relevância incrível dentro do mercado de criptomoedas, especialmente no que se refere à negociação dos ativos, trade mais especificamente. Então, a negociação de criptomoeda é um mercado altamente volátil, e o que eu acredito é que volatilidade traz consigo oportunidade. E é muito complexo, realmente é muito complexo o mercado de criptomoeda ainda. A gente ainda não conseguiu desenvolver uma experiência do usuário que fosse mais dentro da nossa realidade, Porque a maioria das pessoas que desenvolvem essas tecnologias,
elas não estão preparadas ainda para atender o público que não está acostumado a lidar com tecnologia, né? Então são programadores falando para programadores. Então a gente pode sentir uma certa dificuldade inicial em entrar no mercado de criptomoedas justamente por causa disso. E é por isso que pessoas como eu estou aqui para te ensinar como você pode entrar e iniciar no mercado de criptomoeda. Inclusive um jabazinho que eu vou deixar aqui agora. Se você não sabe, eu tenho uma consultoria voltada para criptomoeda que te ajuda aí a entender esse mercado, como você entra, né? Como é que você compra as primeiras moedas, como que você armazena isso de modo seguro, como é que você cria até uma renda passiva com criptomoedas, tá? É bem bacana. Mas eu voltando para o assunto, então nesse sentido, a IA ela pode ajudar a automatizar, né, e otimizar os processos de análise e tomadas de decisão, né? Então, torna o mercado de criptomoeda muito mais eficiente, muito mais preciso, né? Uma das principais aplicações de IA no mercado de criptomoeda é a análise de dados, né, e a predição de tendências. Isso é muito importante, porque o mercado de criptomoedas, embora ele tenha uma certa conformidade com o mercado tradicional, principalmente o mercado de tecnologia, e a gente está falando de S&P 500, Nasdaq, né, são as bolsas americanas, né, ela acaba meio que agindo de forma independente em alguns momentos, em determinados momentos. Então a inteligência artificial ela ajuda a identificar essas tendências. Bacana? Então, ela pode ser treinada para analisar os grandes volumes de dados que são transacionados, como histórico de preço, volume de negociação, notícia e muitas outras informações que são relevantes para identificar os padrões e as tendências. Então, com essas informações, fica muito mais fácil para os traders tomarem as decisões, né? Então, tem muito mais informação, muito mais precisão, né, sobre como, quando você pode comprar e vender as criptomoedas. Isso é muito bacana, tá? Outra aplicação da IA no mercado de criptomoeda é o desenvolvimento de estratégia de negociação. Então, aí ela pode ser usada para criar modelos matemáticos complexos ali que permitem identificar as oportunidades de negociação. São os famosos robôs. O que a gente vê muito hoje é robozinho de operação binária. Isso aí eu tô fora completamente, não funciona. Mas os robôs de operação dos mercados financeiros, eles ajudam sim e muito a gente tomar as nossas decisões. Então a gente fazer as previsões sobre o desempenho futuro dos ativos digitais é super importante, essa aplicação da IA. Bacana? Então, além disso, a gente pode usar também para automatizar a execução das negociações, né? Então permite ali que todo mundo tire proveito dessas oportunidades de negociação em tempo real. Então você pode simplesmente programar o seu robozinho lá com inteligência artificial e deixar ele operando para você, e você não precisa quebrar a cabeça com isso. A gente vai ver muitas ferramentas surgindo com relação a isso aí, podem ter certeza. Daqui a pouco está surgindo. É importante também lembrar que a aplicação da IA no mercado de criptomoedas traz também muitos riscos, né? Por exemplo, pode ser usada para criar bots de negociação automatizado que pode executar a transação em grande volume em questão de segundos. Isso é manipulação de mercado. Isso pode acontecer, né? Os robôs são benéficos, mas também podem ser maléficos, o que pode levar a volatilidade extrema nos preços das criptomoedas. Se vocês já ouviram falar nesse termo pump and dump, né? É quando você acaba causando um FUD em determinado ativo, aquilo cresce exponencialmente e quando chega lá em cima, quem causou o FUD vende, enquanto quem está comprando lá em cima ainda acaba tomando prejuízo. Então ela pode ser usada para criar ataques de phishing, né, e outros tipos de golpes envolvendo criptomoedas. Então, se a gente já tinha mentes brilhantes no crime, pode ser que a gente encontre aí na IA essas pessoas utilizando também para o mal, né? Mas enfim, antes já existia, depois vai existir. O que a gente tem que fazer é se manter seguro e estar sempre atento. Então, resumindo, ela tem capacidade de tornar o mercado de criptomoeda muito mais eficiente, muito mais preciso, mas também apresenta riscos que devem ser cuidadosamente gerenciados. Bacana? Então, a aplicação de IA no mercado de criptomoeda, ela vai continuar evoluindo e se tornar cada vez mais sofisticada. Então, assim como vão surgir pessoas criando golpes com IA, vão surgir também sistemas de segurança com IA que vão identificar esses golpes e vão anular também com a mesma eficiência. Então, se você é um trader, né, um investidor, você precisa estar atento a essas novidades, estar atento a essa nova realidade que é a inteligência artificial. Pessoal, o episódio de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de seguir o canal, deixa seu like, deixa seu comentário, né? Compartilha com quem você acha que vai curtir esse conteúdo e eu espero vocês na próxima. Valeu!